Nós não podemos contar com a ideia de que a esquerda, ao chegar ao poder, ela vai agir de forma diferente. No mundo todo, lembra que eu falei na primeira parte da live sobre a forma como eles trabalham as emoções das pessoas? No mundo todo, as emoções das pessoas estão, especialmente no Ocidente, estão sendo moldadas para que determinados grupos sociais, especialmente as classes médias, que via de regra nos países desenvolvidos são compostas por pessoas brancas, elas sejam demonizadas. Outro dia, eu fiz uma thread que virou uma galera ficou, porque eu queria botar esse problema lá. Em que dizia que você não pode debater imigração na Europa, caso contrário você é tratado como um fascista. Por quê? Porque não pode haver o mínimo sentimento de autopreservação de um determinado grupo social, que é basicamente a classe média branca. Veja, a classe média rica e progressista pode. Brancos progressistas ricos pode, porque eles são progressistas. A classe média branca, não. Os sentimentos e as emoções são moldados para que um grupo social fique coagido de tal modo que ele seja incapaz de esboçar uma resposta. E eu não tô falando, eu tô cagando, eu não tô dando a mínima pros europeus. Não gosto, eu gosto de Portugal e da Espanha. Eu torço assim, eu quero que preserve muito Portugal para a Espanha, porque eu descendo de portugueses, espanhóis, comida é boa, gosto de lá, os times de futebol são legais e torço para isso. O resto eu quero que se dane, não é problema meu. Só que tratar nestes termos mostra que as emoções, os sentimentos e a agenda política é pautada pelos caras. E onde eu quero dizer do que vai ser feito aqui? Aqui, o cara colocou esse Renan gosta da Suécia também. Eu não gosto, assim, como país, tem coisas legais pra fazer na Suécia e tal, mas é, tem coisas que eu gosto também, tipo a comida da Suécia, o Köttbullar é legal e tal, mas é um país, as pessoas estão completamente malucas da cabeça. E não é meu povo, cara, assim, eu sou brasileiro e eu sou um brasileiro descendente de portugueses, espanhóis e um pouco de italianos, então meus vínculos, eu tenho parentes nesses países, meus vínculos óbvios são com o Brasil, que é o meu país, que é o meu vínculo principal, e um vínculo acessório que eu posso falar, de onde vieram meus avós, é isso, entendeu? E onde eu quero dizer, onde eu quero chegar aqui? A esquerda, portanto, ela vai trabalhar para colocar aqui o inimigo dela no corner. E quem é o inimigo dela? O inimigo de curtíssimo prazo é o Bolsonaro, que eles poderiam tratar primeiro mediante um acordo em que ele ficasse calado, ou, dada a correlação de poder, a correlação de forças, eles irem para cima. O que está acontecendo? Como vocês acompanham no próprio Clube MBL, o Bolsonaro ele não está bem na correlação de forças. Foi tentado um acordo por ele, tocado pelos mercenários dele, que eu já comentei, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira, e como o PT na prática e os tribunais superiores acabaram com o orçamento secreto, os fiadores na relação, que são os mercenários dele, ficaram sem dinheiro. O que acontece quando o mercenário não tem as moedas de ouro? Ou ele vai pilhar a própria cidade, ou ele vai se vender para outro lugar. Então eles não estão ligando pro Bolsonaro. Eles estão tocando a vida deles, enquanto dá. Até porque tem uma guerra ali pelas duas casas, especialmente pela Câmara dos Deputados, que o Lira está tentando manter. Pois bem, no início o inimigo é esse. Mas o principal inimigo deles não é este. O principal inimigo deles são as classes médias, que eternamente, que nos últimos 20 anos votaram na oposição ao PT. Votou no PSDB e votou no Bolsonaro. Estas classes médias são os inimigos a serem derrotados e o PT não vai poupar esforços para colocar as classes médias brasileiras, com as suas mais diversas expressões, seja a classe média rural, seja a classe média urbana, eles vão fazer com estas classes médias o que é feito nos Estados Unidos com as classes médias deles lá. Vocês são fascistas, vocês têm uma visão de mundo que precisa ser derrotada, vocês têm que pagar mais impostos, vocês têm que ser taxados, e eles vão fazer isso porque eles têm uma visão real, sem firulas, do que é o jogo e do que é a guerra política. Eles vão fortalecer os aliados deles, eles vão enfraquecer os adversários deles, inclusive do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista econômico, eles lutaram agora para dar auxílio para o eleitorado deles. O auxílio foi para os eleitores do Lula. Eles vão se compor com os bancos e com os financiadores deles e com os empresários deles, com o plano que vai sair do Alckmin e do Haddad,
agora, nos próximos meses, e a conta vai ficar para a classe média que não vota neles. E essa mesma classe média tem os seus filhos sendo impactados por teorias nojentas, que é o que eu chamo de cultura woke, tá tendo seu padrão de vida profundamente deteriorado, profundamente depreciado, e já já não vai ter formas de se expressar. O desespero dessa classe média começa a ficar claro quando ela começa a endossar perspectivas já extremas com o Bolsonaro, do tipo, meu, se der um golpe tá tudo ok. Ou seja, a classe média instintivamente percebe que ela é a próxima a ser detonada, sacou? Por isso que quando a gente surgiu, a MBL, a gente falou, cara, a gente não é um movimento de direita, a gente é um movimento de classe média. E isso não quer dizer que a gente seja um movimento que não goste dos mais pobres. Porque, sendo bem honesto, os grupos políticos que estão no poder não gostam dos mais pobres. Eles usam cada um a sua maneira. Até um breve parênteses aqui, as velhas oligarquias, antes do Bolsa Família, elas faziam esse atendimento assistencialista, precário, nas bases, e o PT depois federalizou isso, ao ter um cartão em que o vínculo era direto do governo federal com os municípios e com a pessoa. Então, as pessoas identificavam o Lula, Bolsa Família. O Bolsonaro tentou isso com o auxílio emergencial, e em grande medida essa é a tônica da política brasileira desde a velha república. Aliás, eu tô fazendo agora parênteses, mas a velha república era ridículo demais. Quem leu o Grande Sertão Veredas, né, pode perceber isso. Tinha os políticos, eles ganhavam, mas como é que era a política feita no interior de Minas? Eram facções de bandoleiros brigando de um lado pro outro, um matando o outro, família de um atacando a família do outro, e na hora de votar as pessoas eram levadas igual gado para votar no dono daquela região. E aí os partidos, né, tem o Partido Conservador tal, o Partido Liberal, supostamente ilustrado com votações fictícias baseadas em compra de votos. Isso ainda existe hoje. A base eleitoral da democracia brasileira ainda é compra de votos. Mas, enfim, né, o povão mesmo é herdeiro disso. A novidade foi o surgimento das classes médias. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. Então o que o PT tá fazendo? O PT ele tá dando R$600 lá pros caras, tá dando um auxílio lá pros caras, e ele só pode tentar atacar de todas as maneiras a classe média. E como ele não pode desmontar ou matar essas pessoas, obviamente que o enfraquecimento, não apenas econômico, ele vai dar os biscoitos que precisa, que ele não quer que essa classe média se rebele, igual ele fez no governo deles, mas ele vai atacar essa classe média nos seus valores e vai impedir a classe média de ter meios para que ela possa fazer sua autodefesa, que é o que acontece no mundo inteiro, quer dizer, no ocidente todo. A classe média, ela vai sendo despida de meios de autodefesa, são redes sociais censurando material, o estilo de vida dela sendo considerado um estilo de vida fascista, preconceituoso, a ponto dela ficar tolhida. Né? Essa é a lógica do jogo. E é só essa a lógica do jogo. E se vocês querem entender as coisas de uma maneira séria, você tem que entender sobre essa perspectiva. Tá? Vocês entenderam? Isso que eu precisava entender.